Beleza, faltou um ponto então. Olhando, revisando aqui, antes de falar da criptografia aplicada, antes de falar da criptografia aplicada, tem um ponto aqui que faltou, que é explicar o que é, acho que ainda está dentro de criptografia, tá aqui, explicar o que é criptografia simétrica e assimétrica. Na verdade, estou aqui, né? Vou fazer aqui na frente porque eu acho que eu vou usar esse desenho aqui para explicar. Então, aqui, aqui eu vou colocar assim. E eu vou colocar isso aqui de assim. Então, a primeira forma de criptografia que se conhece é a criptografia simétrica. Ela é a mais antiga, né? Então, o que que significa isso? Para ficar já dentro dos termos, aqui eu vou colocar aqui, ó, plain text, certo? A mensagem original. A Alice envia o plain text. O Bob vai receber também o plain text. E aqui o que a gente tem é o cipher text. Tá faltando a Eve aqui, né? Aqui. Tá, legal. Então esse aqui é o processo de encryption, então vamos colocar o texto aqui. Encryption. E esse aqui é o processo de decryption, né? Então, a Alice tem um plain text, ela faz o processo de encryption, certo? Existe um processo de encryption. A Eve tenta interceptar, mas nesse momento só o que é possível enxergar é um ciphertext, que não é a mensagem original, certo? E aí vem um terceiro momento em que a decryption, e na sequência o Bob recebe novamente o plain text, beleza? Para que a gente produza um ciphertext, a gente precisa aplicar um algoritmo, né? Um algoritmo que é o cipher. Então a gente aplica o cipher. E dizer assim, deixa eu aumentar isso aqui. É isso. Aí aqui tem uma linha. Ou não? Não. Volta tudo. Tem um algoritmo que é o cipher, eu não vou demonstrar aqui nesse diagrama porque não precisa muito. O que é importante saber é que aqui, na criptografia simétrica,
a Alice vai usar uma senha, uma chave, né, um password, um passkey. Em criptografia a gente chama de chave. Não sei se eu coloquei aqui, mas a gente chama de chave, né? Então a gente usa uma chave para criptografar esse texto. Então, na criptografia a gente usa uma chave para criptografar o texto, embaralhar as palavras e gerar um ciphertext. Na hora de descriptografar esse texto, tem que usar a mesma chave. Então deixa eu colocar aqui assim. Tá aqui. E aqui eu vou colocar o texto aqui. Então, tanto para a gente criptografar quanto para encriptografar, tanto para descriptografar quanto para criptografar, a gente usa a mesma chave, certo? Então, nesse caso aqui é a Alice e o Bob precisariam os dois ter a mesma chave, ou saber qual é a chave, né? Isso é o que determina a criptografia simétrica. Deixa eu copiar tudo isso aqui. Deixa eu agrupar que aí fica mais fácil. Aí a gente já deve imaginar se eu conseguisse. Se eu conseguir selecionar, né? Aqui a gente vai chamar de criptografia assimétrica. Esse texto eu vou colocar de verde porque ele é um moderno. A gente faz o seguinte aqui, a gente rompe essa barreira aqui, ó, esse link. E aqui a gente vai chamar um de chave pública e aquele que descriptografa de chave privada. Então, na criptografia assimétrica, a Alice e o Bob, eles dois têm uma mesma senha em comum, uma mesma chave, que eles usam, que a Alice usou para criptografar a mensagem e que o Bob vai usar para descriptografar a mensagem. Ou seja, se a Eve, em determinado momento, tiver acesso a essa chave, ela conseguiria interceptar e ler o conteúdo da mensagem. No segundo modelo, já mais moderno, que é o que é usado hoje em dia, a criptografia assimétrica, a Alice vai usar uma chave pública, então
ela tem uma chave pública, vai criptografar o texto, e o Bob ele tem uma chave privada, que só ele sabe, que ele vai usar para descriptografar esse texto. Então, a criptografia assimétrica ela é também chamada de criptografia de chave pública, e acho que é até mais conhecida dessa forma. Mas acho que é importante deixar claro a diferença entre as duas. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante para falar sobre elas. Ah, tá, ok. A criptografia simétrica ela é mais antiga e ela talvez não seja tão eficiente quanto a criptografia assimétrica, mas ela tem seu uso ainda hoje, né? Então, você vai usar a criptografia assimétrica de chave pública, onde você de fato requer muita segurança, né? Quando você está transmitindo um e-mail, por exemplo, ou quando você está acessando a sua conta em um site, mas em determinadas situações, cenários, por exemplo, a gente usa a criptografia simétrica mesmo para armazenar, por exemplo, uma informação em um banco de dados. A gente criptografa, usa a mesma chave para criptografar e descriptografar, por exemplo. Quando é uma informação que não é, ela só precisa ser armazenada e criptografada. Ela não precisa, não tem mais de um ator envolvido ali, né? Porque o acesso ao banco de dados em si já usa a criptografia de chave pública, é isso que eu estou imaginando aqui, tá? Então, imagina que você administra aquele banco de dados, você, então, para acessar, você usa uma criptografia de chave pública, e aí você vai armazenar uma informação lá, cadastro de produtos, e aí você não quer que ninguém que leia aquele banco de dados veja diretamente qual é o tipo de produto que você tem. Você quer que esteja criptografado. Porém, é importante que você tenha uma chave comum para descriptografar essa informação. Enfim, é um exemplo. Eu acho que a gente pode passar para criptografia aplicada, que a gente vai abordar isso de maneira mais profunda à medida que a gente avança, né? Que acho que esse primeiro tópico aqui, ele dá uma resumida em tudo que a gente vai ver, né? Lógico que de maneira muito superficial, mas eu acho que está claro, né? Então, não sei o que é melhor, se é formatar o Keynote agora. Acho que vou deixar para o final. Deixa eu só criar um slide aqui. Então, vou colocar aqui o que é criptografia. Vou deixar aqui só só essa referência aqui ao termo original.
E aqui vou colocar assim, estudo da produção, transmissão e recebimento, recepção de mensagens secretas. Só vou deixar assim. Aí vou colocar isso aqui tudo. Será que eu consigo copiar? Copy to clipboard as text. Tá, beleza. É, algo desse tipo aí. Depois eu vou formatar melhor. Mas o fato é que tá escrito ali. O que mais que eu preciso pegar? Então eu vou fazer o seguinte. Vou copiar como imagem, né não? Pegar isso aqui. Beleza. Eu não preciso disso mais, cara. Isso aqui é criptografia. Eu diria que isso aqui, na verdade, eu vacilei. Isso aqui é o significado, né? Então tudo aqui parece. Origem do termo. Origem do termo e significado. Aí, centralizou. Se tem algum estilo bacana aqui. Assim, assim, assim. Deixa do jeito original mesmo. Sim, beleza. Vamos pro próximo. O próximo slide vai ser exatamente igual, só que aqui eu vou colocar aqui termos relevantes. Eu vou pegar essa mensagem, essa imagem, eu vou pegar aqui, ó. E agora? Tá bacana. Depois, vou botar um títulozinho aqui assim. Né? Pegar todo mundo aqui, ó. Copy. Porque aqui eu vou duplicar esse cara. Vou tirar ele daqui e vou colocar aqui.
E aqui, acho que não deu, né? Deixa eu fazer assim. E é só a imagem de baixo. Esses dois aqui, cara. Agora sim. Deixa eu ver um pouquinho que tá gigante. Beleza, olha aí. Então, esse aqui na verdade é criptografia simétrica e assimétrica. Ou fazer assim. Top. Ficou bom. Um pouquinho aqui também que tá meio fora do eixo. Ó, pronto. Então, termos relevantes está aqui. Vacilei porque esses termos relevantes não precisaria estar aqui, né? Mas, já que está, beleza. Então vamos lá. Criptografia aplicada. Tópico 1.2. Você está aqui. O que eu vou falar agora? Deixa eu ver aqui o que eu tenho. Bom, acho que eu acho que é importante refletir um pouco, porque aqui a gente está falando de maneira muito técnica, eu diria, né? Assim, mas vamos refletir um pouco sobre o mundo real, né? E o que a gente tem aqui, mais ou menos. Aqui. Onde a criptografia é utilizada no mundo real, certo? É uma pergunta capciosa. Vou colocar ela aqui de azul para chamar atenção, né? Então, eu já dei alguns exemplos, né? No envio de mensagens P2P, né? Pessoa, pessoa, pair to pair, né? Mas vou colocar pessoa para ficar claro. Ah, então, vamos lá, né? Alguns exemplos aqui.
envio de mensagens. Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, WhatsApp, o Gmail, o Telegram. Que mais que usa criptografia que é óbvio que usa assim, que a gente sabe, né? Por exemplo, acho que sistema de pagamento, né? Pagamento online. Então, tem o PayPal, tem o PagSeguro, por exemplo. O que mais que a gente pode ver? Eu acho que depois de tanta discussão aí na política, está claro que um processo de voto eletrônico, então, eleições digitais, públicas, né? Públicas, digitais, tem processo de criptografia, né? Acho que leilão também, leilão virtual. Vou pegar outros exemplos aqui. Pagamento online, próprio acesso aos sistemas, né? Sistemas eletrônicos. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, Internet Banking. Outro exemplo aqui é intranet corporativa, certo? Que mais? Que mais? Acho que dinheiro, né? Os CBDCs aí, CBDCs e vouchers eletrônicos, ou seja, dinheiro digital, vou colocar aqui. CBDCs, voucher, né? E, obviamente, criptomoedas, né? Blockchain, criptomoedas. Beleza? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de uso da criptografia no mundo real. Aí, por exemplo, para que serve a criptografia nesses casos todos aqui, né? Eu acho que a gente pode consolidar isso. Meu Deus. Coisa assim. Difícil. Top. Bacana. Então, a criptografia aqui, ela atua na restrição de acesso, assim como na autorização de usuários, certo? Não, não falei bobagem. Então aqui é isso.
Não, porque eu não estou querendo desenvolver esse tópico, né? Na verdade, eu só estou querendo abrir o tópico de criptografia aplicada, né? Então, a gente só precisa de alguns exemplos aqui onde a criptografia é utilizada no mundo real. And that's it. Acho que esse tópico aqui foi curto e está mais do que claro, né? Quer ver vamos falar um pouquinho mais sobre a criptografia no mundo real. Vamos discutir um pouco aqui. Antigamente, como que a gente pode fazer para entender melhor a criptografia? Eu acho que não está muito claro. A criptografia ela é muito antiga. Ela tem registros aí, relatos desde do homem das cavernas, né, que saía para caçar de dia e para comer e à noite voltava para a caverna. Aí arqueólogos e historiadores encontram periodicamente mensagens deixadas por essas pessoas, os primatas, aos seus pares na parede da caverna, por exemplo, né? E as mensagens indicam que essas pessoas deixavam recados para quem ficou ou para quem vai retornar em algum momento, saber onde ele foi ou quando ele volta ou o que aconteceu, se eles saíram dali ou se tem quem está ali, quantos tem ali, né? Existem esse tipo de mensagem, né? Esse tipo de recado. E esses recados eles eram desenhados na parede, né? De maneira a, a fazer com que a pessoa que fosse receber o recado entendesse a mensagem. Mas se, por exemplo, vier um predador, certo? Que não tem conhecimento de leitura, ou naquela época, não ia entender o conteúdo. Então, isso pode ser considerado criptografia? Sim, pode. No Egito, por exemplo, há hieroglifos que claramente denotam mensagens no intuito de esconder ou de dificultar a compreensão, né? Então, por exemplo, havia um daqueles desenhos, sabe aqueles desenhos que tem na parede, da pirâmide, e daqueles aquelas esculturas gigantes que tem lá, obeliscos, enfim, esfinge, tava cheio de hieroglifo ali desenhado, né? Aquelas letrinhas, aqueles desenhos, e alguns eram assim somente para quem a mensagem se destinava. Então outras pessoas viam o desenho, não sabiam muito bem o que significava aquilo, mas a pessoa que a recebeu, o destinatário da mensagem, ele via, entendia qual era o recado. Certo? Então, essa passagem também é uma mensagem secreta, né? Então, também podemos considerar a criptografia. E aí, se a gente avança no tempo pro mundo moderno, quando a gente é criança e está numa escola e a gente desenvolve com o nosso amiguinho ali uma linguagem secreta, né? A gente pega uma folha de caderno, inverte as letras ali, compartilha com ele aquela folha e fala assim, ó, quando eu falar A, é Z, quando eu falo B é D, quando eu falar o número um é a letra M. Eles estão desenvolvendo, na verdade, ali um algoritmo, né, um cipher, um algoritmo de criptografia. De maneira bem simples, é uma criptografia simétrica, certo? Porque os dois conhecem a chave, que no caso é a, aquela tabela que eles criaram ali, e aí eles compartilham mensagem entre si e os outros colegas não entendem. Isso também é um modelo de criptografia. Acho que a gente também está falando de aplicação da criptografia. A gente avança para modelos mais complexos quando começam as guerras, as batalhas, aí a coisa começa a ficar séria, né? Porque o intuito da mensagem
é geralmente direcionar a tropa ou então planejar um ataque e aí o inimigo não poderia de maneira alguma entender o conteúdo daquelas mensagens ali, porque aquilo poderia estar significando a derrota, né, numa batalha. E aí quando chega um dos exemplos mais clássicos aí é quando chega na Segunda Guerra e os alemães desenvolvem uma máquina chamada Enigma que criptografa de maneira muito específica suas mensagens. Essa máquina ela fica nas bases, né? Mas em uma infiltração, os Estados Unidos conseguem acesso a uma dessas máquinas e não conseguem descriptografar ou as mensagens ou entender o funcionamento daquela máquina, porque ela tem mecanismos ali muito específicos da época que eram um avanço tecnológico, certo? E aí eles contratam o famoso cientista Alan Turing, Nikola Tesla, para e eles contratam o famoso cientista Nikola Tesla para descriptografar ou para pelo menos entender o significado, o mecanismo daquela máquina. E ele acaba que desenvolve sim o seu modelo ali e acaba quebrando a criptografia da máquina e se tornando uma grande vitória aí para os Estados Unidos, porque eles anteciparam alguns ataques ali importantes. E se a gente avança mais, essas criptografias, elas são, essas mesmas táticas, elas são usadas na Guerra Fria e hoje em dia, inclusive, no uso na aplicação da tecnologia, né? E na economia, né? Na bolsa de valores, no intuito de impedir ataques ou impedir que terceiros não tenham acesso ao conteúdo das mensagens que se quer transmitir ali. Então tem um papel muito importante, é isso que eu estou tentando mencionar no mundo real, né? Então a criptografia, eu preciso desenvolver melhor esses exemplos aqui, mas o fato é que a intenção é demonstrar o impacto que a criptografia tem no mundo atual. Ou desde sempre também, não sei. Enfim, N-Wireless. Eu acho que esse tópico aqui está claramente discutido. Não vai ter subtópico, não. Ou talvez eu coloque aqui colocar assim, contexto histórico, certo? Beleza? Ah, e utilização no mundo moderno. É isso aí. O próximo tópico vai ser. Deixa eu ver aqui que eu já esqueci. O próximo tópico vai ser falar sobre ataques, né? Para deixar um pouco mais interessante isso aqui. Então, vou fazer isso aqui, tirar esse cara daqui e colocar aqui. Faltou então falar aqui.
Então, para finalizar, vou só colocar aqui aquilo que eu já falei. Comunicação entre os primatas hiero... Não sei como é que escreve isso. Não. Depois eu arrumo. Glifos. Hieróglifos. Não sei. Egípcios. Egípcios. Depois, linguagem idioma secreto das crianças. Então, vou colocar aqui, por exemplo, do P, por exemplo, certo? Também é um bom exemplo, né? Depois a utilização em batalhas no mundo financeiro. E eu acho que é isso. Tem um contexto histórico aí. Talvez tenha na corrida espacial, né? Também. Vou colocar aqui antes, na corrida espacial. E por último, no mundo financeiro, que eu acho que é o que a gente tem hoje, né? Eu vou falar do comércio, eu estou falando do mundo financeiro também, então acho que o mundo financeiro já engloba tudo. Então, eu não vou formatar agora esse, esse slide, eu vou só criar ele aqui, vou criar o que é criptografia. Então, vou duplicar esse slide aqui. Deixa eu voltar então para cá. Então, eu vou duplicar esse slide aqui, jogando para baixo. Vou colocar aqui criptografia aplicada, né? Então, esse segundo tópico aqui já foi. Acho que é isso. Depois a gente continua.